Oi gente, tudo bem? Meu nome é Clinsman Jorge e sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC. Bom, hoje eu estou trazendo uma super dica para vocês de como soldar componentes eletrônicos de uma maneira mais simples e rápida. Naturalmente, quando a gente começa a soldar componentes eletrônicos, a gente parte por ferro de solda. E eu já até fiz um vídeo aqui no canal mostrando a soldar componentes SMD utilizando ferro de solda comum e solda comum. O problema é que nem sempre a solda vai ficar a gosto da gente. Às vezes fica com excesso de estanho, às vezes o componente não fica posicionado da maneira correta. Isso vai causar um efeito visual na placa não tão bom e pode causar um certo estresse na placa. Isso porque a gente utiliza a manta dessoldadora para remover o excesso de solda. Na maioria das vezes, essa manta mal aplicada, ela acaba removendo aquele verniz que tem na placa e até mesmo danificando as trilhas elétricas da placa eletrônica. O componente SMD nada mais é do que um componente que fica na superfície da placa. Ele é um componente superficial. Ele não atravessa a placa como os componentes convencionais que a gente conhece. Por esse motivo, ele requer um cuidado especial com ele. Bom, e a solda que eu estou falando é essa solda aqui. É uma solda em pasta, certo? É uma pasta normal, a gente aplica nos pads, a gente posiciona o componente e aquece que ela vai derreter e vai soldar o componente. Mas tem alguns segredinhos para utilizar essa pasta. Né? Primeiro vamos entender como essa pasta ela é composta. Isso daqui nada mais é do que pequenas esferas de estanho, bem pequeno mesmo, misturado com fluxo de solda. Nada mais que isso. Então quando eu aqueço essa mistura, ela se liquifica e solda o componente. Para aplicar isso daqui, você tem diversas maneiras. Você pode utilizar um palito, você pode utilizar uma agulha, você pode utilizar uma seringa. Mas o melhor utensílio que eu utilizei foi a seringa. Com o palito, é quase que inviável aplicar isso daqui. Ela tem uma consistência um pouco dura, então é complicado de passar no pé e às vezes fica com excesso de pasta. E quando eu for fazer a solda vai ficar mal feita, vai ficar feia. Então não é legal utilizar o palito para poder fazer a aplicação da solda. Eu não recomendo utilizar o palito. Só deixando claro que essa marca aqui, essa daqui, ó, a Mechanic, tá? Essa daqui ela custou R$ 35, comprei no Brasil mesmo, mas no AliExpress ela é bem mais baratinha, tá? Mas é muito boa. Vem pouquinha solda dentro, ó. Mas é muito boa, é uma solda muito boa, é uma solda muito utilizada. Mas vamos lá para a técnica de aplicação. Bom, eu estou utilizando uma seringa para poder aplicar a solda. O que foi que eu fiz? Eu tirei a seringa e coloquei solda dentro dela, certo? E aí eu coloquei uma agulha aqui também, cortei a ponta, né, para mim não me machucar. E aí eu coloquei a agulha. E conforme eu vou apertando aqui, eu consigo calibrar a quantidade de solda que eu vou aplicar nos pads da minha placa de circuito. Com isso eu consigo uma solda mais perfeita. Então a primeira dica é essa. Procure a melhor maneira de aplicar a pasta. A melhor maneira que eu achei foi utilizando a seringa. E este vídeo ele é um oferecimento da PCBGoGo. Essa placa de circuito que eu mostrei para vocês foi produzida lá no site da PCBGoGo. Basta acessar o link na descrição, enviar o seu arquivo Gerber e receber suas placas de circuitos à sua casa. Os preços são legais, os fretes são bacanas e você recebe em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Então acesse já o site da PCBGoGo e para novos assinantes tem desconto. Corre lá e faça sua inscrição. Por exemplo, essa placa de circuito aqui, ó. É uma placa de circuito que possui muitos componentes SMD, vocês estão vendo. Então seria muito complicado para mim soldar isso daqui no ferro de solda. Daria muito trabalho, não ficaria uma solda bonita. E para mim aplicar a pasta em cima dessa placa de circuito com o palito, daria trabalho também. Para evitar isso, a gente utiliza a seringa para poder aplicar a solda. Agora, sem mais delongas, vamos ver como soldar realmente um componente eletrônico em uma placa de circuito SMD utilizando a pasta de solda. Bora lá! Bom, a primeira etapa de todas é fazer uma limpeza muito bem feita na placa de circuito. Para isso, você deve utilizar álcool isopropílico, porque é um álcool que não tem água na sua composição e não vai danificar os componentes eletrônicos nem sua placa de circuito. Então, utilize um paninho ou um papel e faça bem uma limpeza na sua placa de circuito. Essa é a primeira etapa e tem que ser realizada com certeza. A segunda etapa, você vai aplicar a pasta de solda. Então, como eu falei, é interessante você utilizar uma ferramenta que seja fácil de aplicar a solda. Eu estou utilizando uma seringa porque foi bem fácil de fazer a aplicação. A segunda etapa é você posicionar o componente, mas aí você tem que ter cuidado. É legal que você não coloque muita pasta de solda. Coloque pouco, né? Coloque só um pouquinho, só para melar o pad. E aí você posiciona o componente, pode utilizar uma pinça, pode utilizar uma pinça a vácuo, mas você tem que posicionar o componente da melhor maneira possível.
deixar ele o mais alinhado possível. O legal da parte em solda é que ela mantém o componente preso no lugar. Depois que você fez isso, você deve calibrar o seu bico de ar quente para no máximo 350 graus. E aí você vai começar a aquecer a solda. Uma dica, não fique com o bico do aquecedor parado em um local só. Sempre fique fazendo o ar circular. Que aí quando a solda chegar na temperatura ideal, a temperatura de liquificação da solda, ela já vai fazer uma soldagem por completa. Então sempre fique com o bico passando por todos os pads do componente para garantir que todos eles vão se aquecer de forma igualitária. Isso vai evitar realmente alguns problemas na hora da soldagem, como por exemplo, o componente se mover na hora de fazer a solda propriamente dita. E como vocês podem ver, quando o componente aquece, quando os pads aquecem, a solda simplesmente faz uma magia e tudo se solda. É muito bonito de se ver, é uma solda muito fácil de se aplicar. E é isso, gente. Essa era a dica que eu queria trazer para vocês, tá? Uma pasta em solda muito fácil de utilizar, vai facilitar a vida para soldar componentes SMD. E é isso, gente. Valeu e tchau, tchau. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente. E até a próxima. Valeu, gente.